Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no rádio. Nosso tema de hoje é possível diminuir o número de medicamentos em idosos? É sim, Marcos. A ideia aqui é a gente tentar diminuir, na verdade, aqueles medicamentos que a gente considera inapropriados ou aqueles medicamentos fúteis. A gente sabe que o idoso ele vive num paradigma de abandonar tratamento, de se omitir a tratar umas doenças e do outro lado também de usar medicamentos a mais do que ele necessita. Para você ter ideia, Marcos, a literatura mundial ela estima que 50% mais ou menos, na verdade entre 40 e poucos e 50 e poucos por cento dos pacientes idosos, pelo menos nas revisões que foram feitas, eles usam 5 ou mais medicamentos. Isso a gente tem um termo que chamamos de polifarmácia, muito, farmácia de medicamentos. Então é muito comum a polifarmácia nos indivíduos idosos. Então, pelo fato deles terem muitas doenças, deles serem multimórbidos, eles têm uma tendência maior a necessitar de medicamentos. E esse fato deles terem se soma ao fato deles serem mais vulneráveis ao uso tanto da automedicação como de medicações de uso, eu diria, assim, não tão eficaz, né, de eficácia não comprovada. Então a ideia é a gente sempre combater a polifarmácia, porque a gente sabe que o número de eventos adversos ele é diretamente proporcional ao número de medicamentos que o paciente toma. Você tem ideia, o paciente que toma 5 medicamentos, ele tem em torno ali de 50% de risco de efeito adverso. Quando vai para 8 medicamentos, ele tem um risco maior de 70%, ou seja, ele tomando 8 medicamentos, ele tem um risco de 70% de ter alguma reação adversa ao medicamento. Seja ela uma mais simples, um gosto amargo na boca, seja ela uma mais grave, como um sangramento no estômago, hemorragia digestiva ou mesmo uma hemorragia cerebral. Então, nesse contexto de uso de muitos medicamentos, uso de medicamentos necessários, a gente está sempre tentando enxugar a prescrição e a gente está sempre tentando educar as pessoas a terem muito cuidado no uso de um medicamento a mais. Não só os próprios pacientes, mas outros profissionais da área da saúde, outros colegas que trabalham com pacientes, não só, várias áreas da medicina tem pacientes idosos, né? Com os nossos alunos e assim por diante. Esse combate à polifarmácia haja o visto de reação adversa ao medicamento. O outro lado da história também a gente se depara muito, né, com o subtratamento, né? A polifarmácia ela é vista em torno aí de 50%. O subtratamento também é relatado na literatura. Cerca de 30% dos pacientes eles são subtratados. O que é isso? É aquele paciente que tem uma doença, como, por exemplo, ele tem uma osteoporose e ele não faz o uso do tratamento. Ele tem uma doença cardíaca e ao invés de ele tomar 3 medicamentos, ele toma 2 ou ele toma os 3 em doses inadequadas, não otimizadas. Então, é o outro lado da moeda. Por isso que a gente sempre está levando também o outro lado da moeda para o paciente não sair por aí abandonando tratamento à toa. O que a gente tenta recomendar é que ele não... porque hoje você vai na farmácia e antigamente a gente recebia troco. O negócio aqui tá... Obrigado, Boa. Parece que o forró da exposição... Ela veio toda desconjuntada hoje. Eu encontrei ela na exposição dançando, rapaz. Aí hoje tá aqui com uma perna mancando. Ela vai já assim. Ô, forrozão grande. Ela tá na idade do geriatra já, né? Olha o etarismo, viu? O etarismo, né? O etarismo? O preconceito com a idade. Ah, não. Não necessariamente quem é idoso tem doença, não. Obrigado pela correção. Eu já não digo mais, nunca mais eu digo isso. Não, é porque é um tema que está na moda. Assim, na moda não. Na verdade, os órgãos internacionais têm se tentado educar as pessoas nesse sentido de não criar esse estigma de que que velhice não é doença, né? Não necessariamente. Isso ainda vai provavelmente
chegar com mais força aqui no nosso país e na nossa região. Bom, voltando ao conceito, ao que estávamos falando sobre o subtratamento, é grave também. Então tem os dois lados, o uso de muitos medicamentos e o subtratamento. A gente vive nesse meio. O que a gente faz em toda consulta, Marcos, é pedir ao paciente que ele traga todos os medicamentos que ele esteja ingerindo, que ele esteja tomando, seja aquele que ele ache que não tem um potencial risco para a saúde dele, seja aquele que ele está tomando, seja aquele que ele toma vez por outra, seja aquele que o vizinho orientou, ele traga junto numa sacola e traga. Uma das primeiras fases da consulta na geriatria é a gente avaliar os medicamentos, porque a partir daí a gente já vai ter uma ideia de como é que esse idoso, quais são as doenças, alguma coisa que a gente possa ajustar, se tem alguma coisa precisando de um ajuste para mais ou para menos, e no final a gente sempre revisa cada medicamento, se aquele medicamento tem eficácia e tem segurança para o paciente, se aquele medicamento ele ainda é necessário, se aquelas doses ainda são necessárias, né? Então a gente está revisando sempre essa prescrição. Não é incomum a gente encontrar pacientes tomando mais medicamentos do que o médico prescreve, do que mesmo aqueles que ele prescreve. Ômega 3, polivitamínicos, magnésio, tudo isso que se preconiza como bom, não, isso é bom para isso é bom para aquilo, tem eficácia terapêutica contestada. Então, não tem ainda robustez. E a gente pode até ter segurança, esses medicamentos, na maioria deles, não trazem grandes riscos, mas a gente não tem eficácia. Esse é o tipo de medicamento que a gente chama de fútil, né? É a polifarmácia fútil. A gente tenta sempre conversar com o paciente nesse sentido de benefício e risco. Muitas vezes o risco não é um risco de morte, de reação adversa, mas é o risco, por exemplo, dele abandonar o tratamento de uma doença que ele não pode abandonar o tratamento porque está gastando com aqueles outros medicamentos. É o risco de interação medicamentosa, aquele medicamento, por mais que ele seja inofensivo, mas quando ele é ingerido com outro tipo de medicamento, o próprio exemplo do ômega 3. O ômega 3, ele quando é associado a qualquer outro agente que interfere na coagulação, ele pode aumentar o risco de sangramento. É muito comum a gente ter idosos necessitando de tomar antiagregantes, por exemplo, AS, clopidogrel, anticoagulantes, outros medicamentos que podem favorecer, predispor sangramento. E aí quando eles tomam o ômega 3 porque viram uma propaganda dizendo que aquele medicamento era bom para isso, era bom para aquilo, eles não calcularam o risco de interação medicamentosa. Ele pode ter aquele objetivo, mas se ele for tomado sozinho, quando ele é tomado com outros medicamentos, ele pode dar problema. Então a gente tem esse exemplo como um exemplo de que nem tudo que isso é bom, não tem um risco. E o risco não é o risco daquele medicamento em si, muitas vezes agravar, mas quando ele junto com outros medicamentos, ele pode trazer um risco direto, né, de interação, e pode até atrapalhar o número de tomadas de outro medicamento, a própria compra, porque o medicamento está muito caro e a gente tem essa preocupação. Então é possível sim a gente revisar a eficácia, a segurança do medicamento, revisar se aquele medicamento ainda tem benefício para aquele paciente, revisar, conversar com o paciente sobre esses medicamentos potencialmente fúteis, retirar aqueles que são medicamentos inapropriados que estão causando um risco para aquele paciente. Muitas vezes esses medicamentos são passados por outros colegas que em uma época passaram aquele medicamento, onde, por exemplo, o AS era bem indicado, numa prevenção primária, por exemplo, e hoje o paciente ficou tomando, não voltou mais, e aí a gente ou manda uma carta para o colega, ou liga, ponderando o uso daquela medicação. Também utiliza da ética, do bom convívio, para poder suspender. Não sai suspendendo, a não ser que o paciente esteja num risco imediato, num risco iminente de uma reação adversa. Então é possível sim combater o número de medicamentos excessivos, o número de medicamentos a mais, a polifarmácia, que a gente chama de iatrogênico, o número de medicamentos que não trazem benefício. Aqueles que trazem benefício, a gente tem que lutar para que o paciente não abandone.
Então é possível que muitos idosos que estejam nos ouvindo agora, eles estejam tomando medicamentos que nem servem mais para ele, por exemplo? Exato. Uma das coisas que a gente mais prega é esse acompanhamento, mesmo que o paciente não tenha doença, mas ele é idoso e toma medicamentos, ele tem que ficar regularmente, periodicamente visitando um médico, de preferência um geriatra que lida muito bem com essa parte de polifarmácia. Ele tem que ter um acompanhamento. Não estou só puxando a sardinha para o meu lado, eu estou falando de benefício do paciente que faz esse acompanhamento. Ele morre menos, ele interna menos, ele tem mais qualidade de vida, ele usa menos remédio. Então, esse acompanhamento é fundamental. Existem muitos e muitos casos, por exemplo, medicamento passado para tontura. Tem alguns medicamentos que são passados para tontura que é para tirar o paciente de uma tontura. Então, ali por um tempo o paciente fica tomando a vida toda. E aí esses medicamentos desenvolvem um Parkinson. Esse Parkinson muitas vezes é medicado como se fosse uma doença de Parkinson, e aí o paciente já fica tomando medicamento para Parkinson. Esse medicamento para Parkinson não está isento de efeito adverso, ele tem um risco do paciente ter confusão mental, de cair, e esse paciente finda tomando um medicamento para demência, ou sofrendo uma queda, fraturando muitas vezes, não andando mais, ou entrando em óbito. Então, olhe como um exemplo que a gente chama de cascata iatrogênica. Você faz um medicamento e você vai fazendo outros medicamentos para tratar o efeito adverso daquele. O certo era esse paciente não ter usado o medicamento por tempo indeterminado. É sempre bom perguntar ao médico: eu tenho que usar esse medicamento até quando? Na grande maioria esmagadora das vezes a gente orienta: esse medicamento você não pode parar até você voltar aqui, esse medicamento você vai usar 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse aqui você vai usar assim. Mas se o paciente ficar na dúvida, é sempre interessante o paciente perguntar quanto tempo, porque não é infrequente, não é raro a gente encontrar esse tipo de exemplo de cascata iatrogênica do paciente. Eu dei o exemplo do medicamento para tontura, mas existem vários outros exemplos de medicamentos que são passados por um tempo e o paciente finda estendendo para a vida toda. E esse conceito de tomar para o resto da vida também é um conceito que hoje está se modificando. Pacientes que têm uma estimativa de vida, a gente hoje tem algumas ferramentas que conseguem mais ou menos estimar ali. Esses pacientes que têm 1, 2 anos de vida, têm uma doença grave, irrecuperável, muitas vezes numa situação de cuidado paliativo, ele não vai tomar aquele medicamento pro resto da vida, ele vai mudar a linha de tratamento, e alguns medicamentos que não têm mais benefício, ele vai parar. Então, muito cuidado com o uso inadvertido pela vida toda de alguns medicamentos. Bom dia, tenho 47 anos, gostaria de saber se posso dar início a ômega 3 e qual indicada. Polêmica, não pode. Sem a gente ver o paciente, a gente não sai prescrevendo ômega 3 não. Lógico, o ômega 3 é uma gordura saudável, tem um poder antioxidante. Esses dias até saiu uma publicação do combate aos radicais livres, com o uso de antioxidantes. Isso pode diminuir o risco de demência por algum tempo, mas isso só isolado não vai combater, não vai tratar, prevenir alguma doença. Existem pacientes e pacientes, perfis e perfis, tem que ver idade, a necessidade. Sempre digo, melhor do que um ômega 3 é uma dieta saudável e uma alimentação saudável e uma atividade física, um sono bom, um controle do estresse. Isso é muito melhor, mas as pessoas têm mais dificuldades, elas querem uma pílula que resolva tudo. Então não recomendo, tenho que individualizar, não recomendo, entenda, assim, de forma genérica para todo mundo. Alguns pacientes a gente pode até fazer aí uma dose que é preconizada. Algumas doenças até a gente utiliza o ômega 3 no combate, por exemplo, alguns níveis de taxas altas, por exemplo, a gente utiliza o ômega 3 ou como antioxidante. Tem algumas especialidades que tem mais habilidade de utilizar, mas assim como todo mundo sai tomando, como eu disse, ele pode aumentar o risco de sangramento, principalmente quando ele é associado com algum medicamento muito simples que os idosos usam muito, que é o AS. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Minha mãe tem
74 anos. Tomou vários medicamentos. Toma o Pluran de tireoide, um antidepressivo, o de pressão, um remédio de dormir. E ela gosta de se automedicar. E como o senhor bem falou, também abandona o tratamento pelo médico. Ela prefere remédio de o Vigizé que serve, que outra pessoa tomou. E ela reclama muito mesmo desse gosto amargo na boca e de uma fraqueza muito grande no estômago. E devido a isso ela quer comer mais do que o normal. O que fazer com essa dor no estômago, essa sensação de oco no estômago? E aí, Tubelício? Olha, ela toma aqui alguns medicamentos para doenças que são de tratamento de uso contínuo, por exemplo, hipotireoidismo, Puran, depressão, assim, a gente tem o dia de começar, muitas vezes a gente faz 1 ano, 2, 3 anos e aí tenta desmamar o tratamento. A hipertensão também é geralmente de uso continuado e a insônia. Aqui, a depressão, a hipertensão e a insônia, a gente tem que estimular, promover medidas não medicamentosas. A gente tem que promover a higiene do sono, trabalhar com esse paciente direitinho qual é a forma, o hábito saudável dele dormir, para ver se a gente consegue evitar esse medicamento da insônia. Não é que é para parar. A hipertensão, muitas vezes as metas em pacientes idosos, elas são, principalmente no idoso frágil, elas são um pouquinho mais liberais. A gente deixa a pressão um pouquinho mais alta, então às vezes está tomando 3 remédios para pressão, a gente pode até ver a possibilidade de reajustar esse tratamento. E se o paciente aderir a estilo de vida, diminuição de sal, a atividade física, ele pode também continuar hipertenso, mas sem tomar medicamento. Então, assim, dá para se a gente, assim, olhando, ouvindo o que o paciente tá falando, a gente tem algumas ideias. Às vezes não é possível. Às vezes a gente e esse compartilhamento de decisão é sempre colocado com o paciente. Tem que ter, ele tem não o poder, a gente tem o poder, ele tem o poder de decidir se vai tomar ou não. A gente tem que conversar com ele, buscar alternativas. Se não dá certo dessa forma, vamos tentar dessa outra forma. Essa decisão é compartilhada. Mas esses sintomas que ela falou de gosto amargo, tecnicamente a gente chama de disgeusia, e essa fraqueza no estômago, tecnicamente a gente chama de sintoma de síndrome dispéptica, são sintomas comuns em agressões no estômago. Então, assim, se ela se automedica, e automedicar, Marcos, muitas vezes os pacientes tomam remédio de alto risco. O anti-inflamatório, ele pode tem um potencial muito destrutivo no paciente idoso. O anti-inflamatório, se ele é utilizado por muito tempo sem supervisão médica, ele sangra o estômago, ele coloca o paciente no hemodiálise, ele aumenta a pressão, ele aumenta o risco do paciente ter uma descompensação cardíaca, ter um infarto. Então, e é muito comum, qual idoso que vocês não conhecem que não toma um diclofenacozinho, um piroxicam, para quando tem uma dor nos ossos? Então, esses sintomas são muito provavelmente, são muito comuns. A disgeusia e a síndrome dispéptica, inclusive, são sintomas que dão desnutrição. O paciente, muitas vezes, eu falei de fastio semana passada, dão perda de apetite no idoso. A boca toda hora amarga na Covid agora, muita gente passou por isso, sem paladar, e aí perde o apetite. Idoso que está mais vulnerável à perda de apetite, ele tem risco de desnutrir e pode ter problemas. Então, esse foi um exemplo bom do dia a dia, que como é que a gente aborda. Esse fato deles se automedicarem, muitas vezes tem um transtornozinho associado, a hipocondria. Esses pacientes é um tipo de transtorno de ansiedade que muitas vezes a gente tem que tratar, talvez apertando um pouquinho aqui esse antidepressivo, ou colocando psicoterapia, a gente consegue fazer com que esse paciente não fique buscando novas alternativas, muitas vezes sem orientação do profissional, e abandonando aquilo que realmente ele precisa. Para fechar... Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta ao doutor Belício se existe remédio para tristeza. Porque disseram aqui a mim que tem remédio para tristeza. Pergunta ele aí para mim, por favor. Tem remédio para tristeza? Olha, a gente tem que diferenciar o que é tristeza do que é depressão. Tristeza, vou dar um exemplo. Final de semana passado, o Flamengo, quando perde, eu tenho uma tristeza. Quando a gente tem uma raiva, quando a gente ou então perde quando ganha com goleada também, né? Dá uma tristeza. Quando joga
Tristeza é um episódio pontual. Depressão é uma doença complexa, que tem fisiopatologia, tem toda uma característica. Hoje em dia está muito na moda, estou com depressão, estou com ansiedade, e na verdade existe todo um critério. O humor deprimido na maior parte do tempo do dia, por mais de tantas semanas, associado a alteração no apetite para mais ou para menos, com interferência no sono, com falta de prazer, falta de coragem, a anedonia. Então, tem critérios para a gente fechar um diagnóstico de depressão, né? Porque você está triste ali por uma semana, por algum problema da sua vida pessoal, que você vai ter tristeza, que você vai ter depressão. Não, depressão, transtorno depressivo maior, é uma doença que tem um contexto complexo de diagnóstico, de abordagem terapêutica, que traz complicações, desde a mais séria, que é o suicídio, a descompensação de outras doenças, impacto na qualidade de vida, na produtividade e assim por diante. E tristeza é um episódio que a gente pode ter, não confundir. Agora, se é um paciente que tem facilidade, labilidade emocional, está sempre ficando triste, desproporcionalmente àquilo que causou a tristeza, e isso tende a se perdurar, a gente pode sim levar. Então, o remédio para tristeza, Marcos, é felicidade, é a gente procurar ser feliz. Tristeza, não a depressão como doença. Ok, abraço aqui os sofredores Edinaldo e Edson Veras, né? Tá na escuta aqui do programa, né? Torcedores aí, do Tricolor São Paulo, que não tá na Libertadores, né? Puxa. Não sei, mas vai estrear quando é a estreia do São Paulo na Libertadores? Sei, eu acho que foi fizeram um print da tabela dos próximos jogos, eu não vi o São Paulo, eu achei que tinha cortado. Parece que o Fluminense, que era o que a turma era 10-1, né? Era o freguês era todo de salto. Pior que a gente era freguês mesmo. Não, mas entrada de salto alto, domingo, né? Foi. Mas... Não, acho que não. Jogaram melhor, perderam mais gol, a gente fez exatamente o que eles faziam. Nós agora somos humildes, né? Eles jogaram. Tem que melhorar. Mudou. Depois de levar uma lapada, a gente mudou. Um abraço, Tobeliz. Abraço, fica com Deus, até a próxima terça. 7h43, confirmando 7h43.